Sou o idiota por cortar minha família depois de descobrir que todos sabiam da traição da minha esposa com meu próprio irmão? Nunca imaginei que a pior traição da minha vida não viria de um estranho, mas das pessoas que eu mais confiava. Tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, casado há 8 anos com a Ana e pai de 2 filhos pequenos. Sempre me considerei um cara comum, trabalhador, família em primeiro lugar. Nunca fui perfeito, mas sempre tentei fazer o certo. E talvez, exatamente por isso, eu tenha demorado tanto para enxergar o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Meu irmão mais novo, o Lucas, sempre foi o queridinho da família. Enquanto eu era o responsável, o que ajudava financeiramente meus pais quando dava, ele era o menino de ouro. Errava, mas sempre tinha desculpa. Sempre tinha alguém para passar a mão na cabeça. No começo, eu não desconfiava de nada. Pelo contrário, confiava nele e na minha esposa de olhos fechados. Lucas começou a aparecer mais em casa depois que perdeu o emprego. No início era algo normal. Almoço de domingo, ajuda com alguma coisa, brincar com as crianças. Ana sempre foi muito solícita. Dizia que família era isso mesmo, apoiar nos momentos difíceis. Eu concordava. Mas aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Lucas passou a aparecer mesmo quando eu não estava. Eu chegava do trabalho e ele já tinha ido embora. Ana dizia que ele tinha passado rapidinho. Às vezes, ela parecia nervosa quando eu perguntava. Nada gritante, só aquele desconforto sutil que a gente prefere ignorar. Comecei a reparar que eles trocavam mensagens demais. Quando eu chegava perto, Ana virava o celular. Quando eu perguntava, ela dizia que era coisa de família, assunto da minha mãe. Eu acreditava, ou fingia acreditar. Os sinais estavam todos ali, mas eu não queria ser o marido paranoico. Sempre odiei a ideia de desconfiar sem provas. Até que um dia, voltando mais cedo do trabalho, encontrei o carro do Lucas estacionado na frente da minha casa. Meu estômago gelou. Entrei devagar, a casa estava silenciosa demais. Ouvi vozes vindo do quarto. Não precisei abrir a porta completamente. A fresta foi suficiente. Ana e Lucas estavam na minha cama. Não era um mal-entendido, não era abraço, não era conversa, era traição, crua e sem desculpa. Fechei a porta devagar e saí de casa como se estivesse anestesiado. Entrei no carro e fiquei parado por quase 1 hora, tentando entender como minha vida tinha virado aquilo. Quando confrontei Ana naquela noite, ela não negou. Chorou, disse que foi fraqueza, que estava confusa, que eu andava distante. Frases prontas. Lucas, por outro lado, teve a coragem de dizer que não planejou, que simplesmente aconteceu. Eu mandei ele sair da minha casa e nunca mais voltar. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, fui conversar com meus pais. Precisava de apoio, precisava ouvir que aquilo era errado, que eu não estava louco por me sentir destruído. Minha mãe suspirou fundo e disse: "Filho, essas coisas acontecem, você precisa ser maduro." Meu pai completou: "O Lucas está passando por uma fase difícil, não é hora de criar conflito." Eu fiquei em choque. Perguntei se eles sabiam. Eles sabiam. Não só sabiam, como desconfiavam há meses. Minha mãe chegou a admitir que já tinha pedido para Ana ter cuidado para não machucar ninguém. Ninguém, aparentemente, incluía eu. Quando eu disse que ia me separar, minha mãe ficou nervosa. Disse que eu estava exagerando, que isso destruiria a família, que meus filhos precisavam de estabilidade. Meu pai disse que eu precisava engolir o orgulho. Foi ali que eu percebi que, para eles, eu não era a vítima, eu era o problema. Saí da casa dos meus pais com a sensação de que tinha perdido tudo em 1 semana. Nos dias seguintes, tentei manter a cabeça no lugar por causa das crianças. Dormia mal, comia pior ainda. Ana começou a agir como se nada tivesse acontecido, como se fosse só uma fase ruim. Até que veio a segunda traição. Recebi uma ligação do banco perguntando sobre parcelas atrasadas de um empréstimo pessoal em meu nome. Um empréstimo alto, valor que eu nunca peguei. Achei que fosse golpe, até que o atendente confirmar dados, agência, assinatura digital. Era real. Investigando, descobri que o empréstimo tinha sido feito meses antes. O dinheiro tinha ido direto para uma conta que eu reconhecia, a do Lucas. Confrontei Ana. Ela tentou negar, mas acabou confessando. Disse que o Lucas precisava de dinheiro, que era temporário, que ela achou que depois ele devolveria.
Usaram uma procuração antiga que eu tinha dado ao meu irmão anos antes quando viajei a trabalho. Eu tinha esquecido completamente daquilo. Ou seja, enquanto eu trabalhava para sustentar a casa, meu próprio irmão me afundava financeiramente com o aval da minha esposa. Quando confrontei meus pais de novo, eles pediram calma. Disseram que o Lucas ia dar um jeito, que não era para envolver polícia, que isso acabaria com a vida dele. Foi ali que algo quebrou de vez dentro de mim. Eu percebi que ninguém estava do meu lado. Não era só a traição, era um sistema inteiro me usando como base, como o cara que aguenta tudo. Entrei com pedido de divórcio, denunciei o empréstimo, cortei contato com meu irmão e pela primeira vez na vida disse não aos meus pais. O processo foi longo, doloroso. Ana tentou me pintar como frio e vingativo. Lucas se fez de vítima. Meus pais pararam de falar comigo por meses. Mas a verdade veio à tona. O banco reconheceu a fraude. Lucas foi responsabilizado. Não foi preso, mas ficou com o nome sujo, processo nas costas e uma reputação destruída na cidade. Ana perdeu a guarda compartilhada nos primeiros meses por instabilidade comprovada. Hoje, vê as crianças com supervisão. Meus pais? Bem, eles ainda acham que eu fui duro demais. Eu reconstruí minha vida aos poucos. Terapia, trabalho, foco nos meus filhos. Não foi fácil, mas foi real. Hoje, quando olho para trás, entendo uma coisa dolorosa. A traição não começa no ato. Ela começa quando as pessoas escolhem o silêncio, a conveniência e a covardia. Então eu pergunto, sou o idiota por cortar minha família depois de descobrir que todos sabiam da traição da minha esposa com meu próprio irmão? Hoje, quando olho para trás, entendo uma coisa que demorou muito para cair a ficha. A traição não começa no ato. Ela começa quando as pessoas escolhem o silêncio, quando escolhem proteger quem erra, quando escolhem o conforto em vez do caráter. Eu não perdi uma esposa, eu não perdi um irmão. Eu perdi a ilusão de que família sempre significa lealdade. Cortar contato não foi fácil, ainda não é. Existem dias em que a solidão pesa, em que eu me pergunto se poderia ter agido diferente. Mas toda vez que penso em voltar atrás, lembro que ninguém pensou duas vezes antes de me sacrificar. Hoje, minha paz vale mais do que qualquer sobrenome. Mas agora, eu quero saber de você que está ouvindo isso até aqui. Você teria perdoado? Você teria engolido tudo para manter a família unida? Ou teria feito exatamente o que eu fiz? Comenta aqui embaixo o que você acha que eu deveria ter feito. Se essa história te revoltou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você já viveu algo parecido, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala das verdades que ninguém gosta de admitir. O veredito agora não é mais meu, é seu.